Oi, tudo bom? Hoje eu quero falar para você de 9 frutas que são incríveis para você colocar na sua dieta, se você está buscando emagrecer. As frutas sempre são indicadas, obviamente, elas têm muitos benefícios, são muito interessantes pra gente. Eu até vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas as pessoas sempre ficam meio preocupadas quando estão buscando emagrecer, que tipo de fruta deve consumir. E aí eu quero passar algumas dicas legais para você hoje com relação a isso. As frutas, elas têm vitaminas, fibras, antioxidantes, minerais, então elas são super nutritivas, super ricas. E o mais interessante é que as frutas diferentes têm nutrientes diferentes. Então, a pera tem nutrientes completamente diferentes de uma amora, por exemplo. E todos eles são importantes, por isso que é bem importante que a gente varie bastante quais frutas a gente consome no nosso dia a dia para não cair naquela monotonia alimentar, que vocês sabem que é muito ruim. Antes de falar das frutas especificamente, eu quero só relembrar um conceito bem básico com vocês, que é o do índice glicêmico. O índice glicêmico, ele está relacionado não com a quantidade de carboidrato, de açúcar que tem num alimento, mas com a velocidade de absorção desse carboidrato, desse açúcar. Então, quanto mais rápido for quanto mais rápida for essa absorção, essa velocidade, maior é o índice glicêmico. E quanto mais lentinho for, mais baixo ele é. E é bem interessante que pessoas que estão em dieta de emagrecimento consumam alimentos com baixo índice glicêmico, porque essa velocidade de absorção vai ser lenta, e aí o açúcar entra de forma lenta na corrente sanguínea e evita aqueles picos de insulina que são prejudiciais, fazem com que a gente acumule gordura. Então, basicamente, o que eu quero te falar é, se você está buscando emagrecer, o importante é que você não pense só na quantidade de carboidrato geral que tem na fruta, mas sim se o índice glicêmico dela é baixo. Então, eu vou te passar 9 frutas que são bem interessantes para você consumir, tendo em vista tudo isso que a gente falou. A primeira fruta, né, eu acho que todo mundo já imagina quando a gente fala de dieta, é o limão. Óbvio que a gente não vai comer um limão de sobremesa, mas o limão é uma fruta super interessante porque ele tem muita vitamina C, e a vitamina C é um potente antioxidante, e um limão tem 4 gramas de carboidrato. E se você for pensar que o limão pode ser uma limonada, e você pode adoçar com um pouquinho de adoçantes, fica praticamente 0 de caloria e é uma ótima alternativa de bebida para você consumir no almoço ou no jantar, que são refeições que você deve consumir mais vitamina C para melhorar a absorção do ferro que você já consome nos vegetais verdes escuros, nos feijões. Então o limão, além de ter 0 caloria, é super legal como uma alternativa saudável de bebida, com sabor, né, sem ser água, mas baixíssima caloria. As segundas frutas que eu quero falar, na verdade, é um grupinho de frutas, são as frutas vermelhas. Tem o morango, tem a amora, a framboesa, cranberry, várias frutas diferentes que são essas frutinhas vermelhas. Elas têm pouquíssimo carboidrato. Normalmente em uma xícara a gente tem de 11 a 14 gramas de carboidrato por xícara, então é super pouco mesmo. E elas são muito, muito ricas em antioxidantes e muito interessantes de serem consumidas. Vale a pena introduzir na sua dieta. Eu sei que aqui no Brasil às vezes é difícil encontrar amora, framboesa, mas se você não conseguir, o morango já consegue te ajudar nesse sentido. Terceira, o kiwi. Um kiwi tem em média 11 gramas de carboidrato e ele tem um baixíssimo índice glicêmico, então é uma fruta que pode ser super interessante de você colocar na sua dieta de emagrecimento também. O pêssego é outra fruta que tem em torno de 10 gramas de carboidrato por unidade e também muitas fibras, é muito interessante. Só que a gente não pode confundir, pelo amor de Deus, com pêssego em calda, tá? É aquele pêssego que a gente compra fresco, in natura, bonitinho, para consumir ele fresco. Em calda nunca, jamais. E falando também de fruta em calda, uma outra opção, sem ser em calda, mas que é muito comercializada em calda, que tem baixo índice glicêmico, quando consumida fresca, in natura, é a goiaba. A goiaba, ela tem muita fibra, ela tem muitos minerais, muitas vitaminas, e uma unidade de goiaba tem mais ou menos 8 gramas de carboidrato. Então, quando tem menos de 15 gramas, normalmente, é pouco de carboidrato por porção de fruta. Então, 8 gramas é super interessante para você introduzir na sua alimentação. Uma outra fruta que é bem legal de consumir é o abacate. As pessoas têm um preconceito, poxa, abacate é uma fruta gorda para consumir, você tá falando para comer abacate, eu tô de dieta. Na verdade, é uma ignorância muito grande. O abacate, ele tem gorduras super saudáveis, monoinsaturadas. É super interessante o consumo dele. E o carboidrato, ele tem 8 gramas e meio... O abacate, ele tem, em uma porção de 100 gramas, 8 gramas e meio de carboidrato. Mas 6 gramas e meio são de fibra. Então, ele tem o que a gente chama de carboidrato livre, né? 2 gramas por 100 gramas de abacate. Então, é menos que o limão. Olha que loucura.
Então, é bem interessante que você consuma. A gordura do carboidrato, do abacate, tô falando carboidrato toda hora, a gordura do abacate, ela ajuda a equilibrar essa questão do índice glicêmico numa refeição. Então, por exemplo, se você está consumindo uma refeição que tem carboidratos de alto índice glicêmico, quando você consome o abacate, essa gordura que é super saudável, vai fazer com que aquele alimento leve mais tempo para ser liberado do estômago para o intestino, então ela vai regular o índice glicêmico dessa refeição. É uma fruta coringa e super interessante para você consumir. Outra fruta super legal é o melão. O melão ele tem uma densidade calórica super baixa, ele tem mais ou menos 12 gramas de carboidrato por xícara, por porção, que normalmente é uma fatia grossinha, e por ter muita água, uma densidade calórica muito boa, baixa, isso quer dizer que você consegue comer um volume maior sem impactar tanto assim na sua caloria da refeição, então é bem interessante. A maçã também é uma fruta super legal, ela tem muita fibra se consumida com a casca e normalmente uma maçã tem 17 gramas de carboidrato, muita vitamina C, super legal você consumir. E por último, mas não menos importante, uma fruta que eu particularmente adoro também, as crianças adoram, a pera, que também tem um índice glicêmico bem baixo. Normalmente a pera por unidade tem em torno de 17 gramas de carboidrato e interessante também, da mesma forma que a maçã, é que você consuma a casca para você consumir as fibras. Sempre que a gente puder, a gente tem que consumir as fibras e o bagaço das frutas. Óbvio que eu não vou falar para você consumir a casca de um abacate, de uma melancia, que não tem como. Mas as frutas que pode, uva, pera, maçã, enfim, goiaba, o interessante é que você consuma. E as frutas com bagaço, que você sempre consuma o bagaço também. A laranja, a tangerina, enfim. Tem muita gente que às vezes chupa o caldo da laranja, corta uma tampinha assim e chupa o caldo, isso é ruim. O interessante é que você abra ela mesmo e coma o bagaço dela, para que essa fibra consiga te dar os benefícios da fruta com relação à saciedade, com relação ao trânsito intestinal, e você consiga otimizar esses nutrientes todos que a fruta oferece. Me conta aí nos comentários então, qual é a fruta que você mais gosta? Você já consumiu alguma dessas? Tchau, tchau!